Bonjour, bonsoir, salut tous mes amis, soyez tous les bienvenus une fois de plus ici sur Romy Talk. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques expressions les plus utilisées em français courant. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre algumas expressões que são usadas no dia a dia de quem fala francês. E como que vai funcionar? Vai funcionar como um quiz. Então, eu vou te passar a expressão, eu vou te passar algumas opções para você, dentro delas, escolher qual que é a certa. Para te ajudar a escolher a resposta certa, eu vou trazer um exemplo. Então, se você não souber a expressão, se você não souber qual que é a resposta certa, você pode olhar o exemplo. Talvez você, entendendo o exemplo, você saque qual que é a resposta certa. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Quelques expressions en français quotidien. On y va, c'est parti. Expression 1. Ça roule? Ça roule? Option A. Tu veux conduire? Option B. Tout va bien? Option C. C'est dangereux. Exemple. Salut! Ça roule? Ouais, ça roule, merci. Et toi, ça roule? Oui, ça roule, merci. Se você achou que ça roule, significa ça va bien, você achou certo. Oui, ça roule ou ça va bien é a mesma coisa. Aqui você pode fazer uma pergunta, como aqui a gente perguntou, ça roule? Ou seja, ça va bien, mas também você pode afirmar, você pode dizer ça roule, ou seja, ça va bien. Então, tanto na pergunta quanto na afirmação, você pode usar ça roule para dizer tá tudo bem. Expression 2. Avoir le cafard. Avoir le cafard. Option A. Être en pleine forme. Option B. Avoir une invasion d'insectes. Et option C, être triste. Exemple, elle a le cafard aujourd'hui parce qu'elle a raté son examen. Elle a le cafard aujourd'hui parce qu'elle a raté son examen. Elle a le cafard, ça signifie elle est triste. Elle est triste parce qu'elle a raté son examen. Alors, avoir le cafard, ça signifie être triste. Très bien. Expression 3. Je suis crevé. Je suis crevé. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Option A. Je suis très fatigué. Option B. Je suis fâché. Et option C. Je suis malade. Exemple. Après une longue journée de travail, je suis crevé. Après une longue journée de travail, je suis crevé. Alors, si tu penses que je suis crevé, ça signifie je suis très fatigué, c'est correct. Então, sim, eu sei que você já sabe, je suis fatigué. Eu sei que você já fala, je suis très fatigué. Mas também você pode dizer, je suis crevé, para dizer, eu estou muito cansado. Expression 4. Poser un lapin. Poser un lapin. Option A, oublier quelque chose. Option B, ne pas venir à un rendez-vous. Et option C, faire un cadeau. Exemple, il devait venir au restaurant, mais il m'a posé un lapin. Il devait venir au restaurant, mais il m'a posé un lapin. Alors, qu'est-ce que ça signifie, poser un lapin? Bah, si tu penses que poser un lapin, ça signifie ne pas venir à un rendez-vous, ah, bravo! C'est ça. Sabe quando você marca um encontro com alguém e se a pessoa não for ao encontro, você pode dizer il n'est pas venu au rendez-vous. Mas também você pode dizer il m'a posé un lapin. Para dizer ele não veio ao encontro. Expression 5. Être dans la lune. Être dans la lune. Option A. Être rêveur et distrait. Option B. Être en colère. Et option C. Voyager. Exemple. En classe,
Paul est toujours dans la lune. Il n'écoute pas le professeur. En classe, Paul est toujours dans la lune. Il n'écoute pas le professeur. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être dans la lune? Alors, si tu penses que être dans la lune, c'est être un rêveur et distrait, excellent. Excellent, parce que c'est la bonne réponse. Sim, sabe aquela pessoa que sempre está sonhando, pensando em coisas abstratas. Aquela pessoa distraída, que não foca, que não presta atenção no presente. Você diz em francês que aquela pessoa está na lua. Tu es dans la lune. Se você falar para uma pessoa, tu es dans la lune, ça signifie tu es distrait, tu es rêveur. Expression 6. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel. Option A. Ajouter du sel à un plat. Option B. Donner son avis sans qu'on ne l'ait demandé. Et option C. Exagérer une histoire. Exemple. Arrête de toujours mettre ton grain de sel dans mes discussions. Arrête de toujours mettre ton grain de sel dans mes discussions. Alors, que signifie l'expression mettre son grain de sel? Si tu penses que mettre son grain de sel, c'est donner son avis sans qu'on ne l'ait demandé, parfait. C'est la bonne réponse. Sim, mettre son grain de sel é quando você dá a sua opinião sem ninguém ter te perguntado. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma opinião, sempre tem algo a dizer. A pessoa aparece do nada e já começa a opinar, sem ninguém ter perguntado a sua opinião. Isso em francês você fala mettre son grain de sel. Expression 7. Que signifie avoir un coup de foudre? Avoir un coup de foudre. Avoir une révélation soudaine. Tomber amoureux immédiatement. S'énerver très vite. Exemple. La première fois que j'ai vu cette fille, j'ai eu le coup de foudre. La première fois que j'ai vu cette fille, j'ai eu le coup de foudre. Alors, si tu penses que avoir le coup de foudre, c'est tomber amoureux immédiatement, eh oui, tu as raison, parce que c'est la bonne réponse. Sim, sabe quando você se apaixona à primeira vista? Se apaixonar à primeira vista. Amor à primeira vista. Avoir le coup de foudre. Então, para você dizer, eu me apaixonei por essa pessoa, assim que eu a vi, você fala, j'ai eu le coup de foudre. Expression 8. Avoir la pêche. Avoir la pêche. Être en pleine forme, être triste, être en colère. Exemple, je me sens super bien aujourd'hui, hein? J'ai la pêche. Je me sens super bien aujourd'hui, j'ai la pêche. Alors, qu'est-ce que ça signifie, avoir la pêche? Et oui, c'est être en pleine forme, está em plena forma, em boa forma. Você fala avoir la pêche. Então você pode dizer sim, je suis en pleine forme. Ou então, j'ai la pêche. Então amanhã, quando você encontrar o seu amigo e você quiser dizer você está em boa forma, você pode dizer tu es en pleine forme. Ou também tu as la pêche. Expression 9. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est incroyable? C'est moyen, pas exceptionnel? Ou c'est dangereux? Exemple, ce film est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce film est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors, ce film est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça signifie, oui, ce film est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Il est moyen.
Então, se alguém fizer alguma coisa e você quiser dizer sim, o que você fez está bom, mas não está demais, né? Você fala, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Tem uma outra expressão que é muito mais fácil ainda, que se usa, é pas mal. Pas mal. Pas mal significa nada mal, ou seja, tá bom, mas não tá excepcional. Tá bom, mas não tá demais, tá? Nada mal. Pas mal. Expression 10 et la dernière. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Perdre connaissance, être maladroit ou devenir fou. Exemple, si tu reçois un coup de Mohamed Ali, tu peux tomber dans les pommes. Si tu reçois un coup de Mohamed Ali, tu peux tomber dans les pommes. Et oui, ça signifie, si tu reçois un coup de Mohamed Ali, tu peux perdre connaissance. Alors, tomber dans les pommes, c'est perdre connaissance. E perdre connaissance significa perder a consciência. Talvez você recebeu um choque ou então um soco do Mohamed Ali. Você já pensou? Você recebeu um soco do Mohamed Ali? É lógico que você vai perder consciência. Perdre connaissance ou alors tomber dans les pommes. Alors, merci beaucoup les amis. Pour aujourd'hui, c'était ça. C'est fini. Voilà 10 expressions communes utilisées dans le français quotidien. Então, para hoje é isso. 10 expressões que os franceses usam no seu dia a dia. Hoje, você já pode começar a usar. Eu vou ficar por aqui. Au revoir et à bientôt.